Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre o seguinte: existem zumbis na Bíblia? A Bíblia fala de zumbis? O que acontece? Algumas pessoas, alguns pastores, estão pegando textos bíblicos para falar que a Bíblia está profetizando um futuro apocalipse zumbi. Mas será que esses pastores eles não estariam equivocados? Bom, se você quer saber a respeito desse tema, eu convido você a ficar comigo aqui até o final. Mas antes, não deixe de deixar aí o seu like, o seu joinha, para fortalecer aqui o nosso canal. Vai aí rapidinho, se inscreve, ativa o sininho, porque você vai ficar por dentro de todas as novidades daqui, tá? Bom, nós temos aqui Apocalipse 9:6. Apocalipse 9:6, nós vamos ter a seguinte narração aqui. Nós temos Caim em tais chimeras e kenas zetesousin oi antropoi ton tanaton kaioi mei euresousin autum kai epitimesousin apotanei kai Felguei Rotanatos ap autum, que significa em os dias aqueles buscarão as pessoas a morte e de modo nenhum acharão a ela e desejarão morrer e foge a morte de eles. Então, ou seja, as pessoas estão pegando esse versículo para falar que uma vez que a morte esteja fugindo dessas pessoas, essas pessoas elas seriam mortos-vivos, conforme isso que está dizendo no texto. Mas será mesmo que está falando isso? Buscar a própria morte é pecado? Será que uma pessoa que busca a própria morte ela está cometendo pecado? Tentar tirar a própria vida é pecado? Será que tentar tirar a própria vida é pecado? Seria possível uma pessoa tirar a própria vida em sã consciência? Será que uma pessoa ela teria aí querer tirar a própria vida em sã consciência? Fica essas perguntinhas para os defensores justamente desse texto, como falando dos zumbis. Uma vez que esse texto esteja falando dos zumbis, falando a respeito de que as pessoas estão tentando ali, que a morte está fugindo dessas pessoas, ou seja, é as perguntinhas que têm que ser respondidas aí. A palavra que está no texto é a palavra zetesousin, que provém de CTO, com os seguintes significados. Nós temos investigar, considerar, examinar, tentar, obter e possuir. Também tem os significados de pensar, meditar, raciocinar, investigar, exigir algo de alguém e também perguntar sobre alguma coisa, tá? Conforme Xenofonte. O vocábulo tem a ver com tentar aprender a localização de algo, muitas vezes movendo-se de um lugar para o outro no processo de busca. Tentar aprender onde algo está, procurar, tentar, encontrar. Então, no caso do texto aqui, o camarada ele estaria tentando entender, estaria meditando, raciocinando, investigando, examinando sobre essa questão da morte. Ou seja, o camarada estaria ali desejando, ou seja, investigando, examinando essa questão, ponderando sobre a morte. E daí vem essas perguntas. Buscar a própria morte seria pecado? Tirar a própria vida, tentar tirar a própria vida seria pecado? Seria possível uma pessoa tirar a própria vida em sã consciência? Será que uma pessoa em sã consciência, uma pessoa que em sã consciência ela quer viver, essa pessoa de uma hora para outra ela vai decidir querer morrer, vai buscar morrer, ela vai buscar a própria morte? Será? Bom, é umas perguntinhas aí que ficam. Quando foi que uma pessoa precisou investigar aonde a morte está? Quando foi? Onde está esse registro que fala que uma pessoa precisou investigar a própria morte? Porque uma vez que a pessoa queira morrer, ela simplesmente vai lá e tira a própria vida. Quando uma pessoa em sã consciência examinou algo para querer morrer? Quando? Que a pessoa começou a examinar alguma coisa para poder tentar morrer. Quando uma pessoa exigiu de Deus para que ela pudesse morrer, uma vez que o texto fala que essa pessoa procuraria morrer e ela não conseguiria, então quer dizer que quando foi que essa pessoa ela exigiu de Deus para que ela morresse? Porque nesse momento que ela está tentando morrer ali nesse texto, né, nesse momento aqui que muitos estão falando que vai chegar o apocalipse, então, ou seja, a pessoa está tentando morrer, então quer dizer que essa pessoa está procurando ali de alguma forma que Deus a mate. E quando foi que isso aconteceu? Quando que uma pessoa exigiu de Deus para que ela pudesse morrer? Uma vez que esse texto está falando aí que a morte está fugindo deles, é por causa de Deus,
Então, ou seja, quando foi que a pessoa exigiu para Deus que ela pudesse morrer? Quando foi que uma pessoa perguntou para Deus quando será a sua morte? Uma vez que a pessoa esteja ali buscando a morte não chega, quando que vai chegar um momento que ela vai perguntar para Deus quando que ela vai morrer. E quando foi? Quando essa pessoa perguntou para Deus quando vai ser a sua morte? Quando foi que uma pessoa perguntou para Deus quando ele iria permitir que ela morresse? Uma vez que esse texto fala aqui que a pessoa vai desejar morrer e foge à morte deles, ou seja, então, quando foi esse momento que Deus iria permitir que essa pessoa morresse? Porque hoje você veja que a pessoa simplesmente ela quer morrer e ela vai lá e tira a própria vida. Ou a pessoa simplesmente chega um determinado momento, um acontecimento com ela, ela pode perder a própria vida. Então, ou seja, não tem nenhuma proibição em relação à questão da morte. E aí, como que fica aí essas perguntinhas? Fica aí essas questões para vocês que apoiam essa ideia adversa. Contexto do verso, versículo, nós temos que Apocalipse 9:1 vai dizer o seguinte: o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que os que têm escorpiões da terra. E foi-lhes dito o que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como tormento de escorpiões, quando fere alguém. Quando foi que saíram gafanhotos para atormentar os homens de algum abismo? Quando foi que aconteceu esse fato? Uma vez que esse texto se refere a mortos-vivos, né? Que as pessoas gostam de pegar aí de uma forma literal, então nós vamos ter que pegar esses gafanhotos também como literal. E quando foi que nós vimos gafanhotos subirem de um abismo para começar a atormentar os homens? Quando foi? Onde está esse relato registrado na história? O vocábulo esfragidos, que se traduzido como selo, no texto tem os seguintes significados. Nós temos aqui selos colocados nos livros, inscrição ou impressão feita por um selo, aquilo pelo qual algo é confirmado e autenticado. Um objeto gravado usado para fazer uma marca denotando propriedade, aprovação ou fechamento de algo, normalmente feito pressionando cera aquecida e geralmente anexando a um documento ou carta. Nós temos aí essas questões aí, tá? Em algumas línguas, o equivalente mais próximo de selo ou sinete é a marca feita pelo selo, por exemplo, o símbolo de seu nome, ou a marca de sua propriedade. Em certos contextos, pode-se empregar uma frase como um instrumento pelo qual uma marca é feita. Então, ou seja, este vocábulo aqui está referindo-se à questão de marcação. Aí vem as perguntinhas aqui também de novo. Quando foi que Deus colocou um selo na testa de alguém, uma vez que esse vocábulo tem esse significado? Quando foi que Deus colocou um selo na testa de alguém? Quando foi que alguém recebeu o seu nome em sua testa? Você vê uma pessoa aí hoje com o nome de Deus ou o selo dele na testa? Já que as pessoas pegam essa palavra como literal, e as pessoas gostam de pegar até mesmo a marca da besta, não é? Como literal, então, pois é. Como que você vai pegar esse texto como literal? Quando foi que Deus marcou a testa de alguém? Quando foi que foi visto um dos santos com o nome de Deus em sua testa? Quando foi? Onde está esse relato? Existe alguém na Bíblia que recebeu essa marca? Existe? Se existe, onde se encontra esse relato e testemunhas que o viram? Onde está? É mais perguntinhas aí para serem respondidas. A narrativa se desenvolve com o toque da trombeta no verso 5, né? Aliás, a narrativa se desenvolve com o toque da trombeta do quinto anjo, no verso 1. Vemos uma estrela receber uma chave do poço do abismo, versículo 1. O abismo foi aberto soltando uma fumaça que escureceu o sol e o ar, no verso 2. Gafanhotos receberam poder para ferir os homens que não tivessem o selo de Deus, verso 4. E os gafanhotos não poderiam matar os homens, mas apenas ferir. Aqui é usada uma figura de linguagem chamada prosopopeia, ou personificação, que é a atribuição de características humanas a seres não humanos ou inanimados. O que ocorre aqui não é literal e não pode ser tomado como tal, uma vez que teríamos que assumir que estrelas podem receber chaves
e gafanhotos ferirem e atormentarem homens, que é algo que você não vê na vida real acontecendo. Então, ou seja, o que foi utilizado aqui, você veja que a estrela, quando você pega o contexto, olha só o que vai dizer aqui o texto. Vou voltar aqui para vocês verem. Quinto anjo tocou trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ou seja, uma estrela recebendo uma chave. Então não tem como você tomar isso como literal. E você pega o registro do gafanhoto, vai falar aqui, ó. E saíram os gafanhotos para a terra, foi-lhes dado poder com que tem os escorpiões da terra, e foi-lhe dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Ou seja, então eles chegariam ali e feririam isso. Aí fala aqui, ó. E foi-lhes também dado não que os matasse, sim que os atormentassem durante 5 meses. Então, ou seja, os escorpiões estariam, os gafanhotos estariam atormentando as pessoas. Isso não é algo literal. Outro texto também que é pego para poder tentar provar essa questão aí, justamente do zumbi, esse texto de Zacarias 14, 12. Que nós temos aqui, Vezot tirei magar ramá gefar asher igof Adonai et kol ha'amin asher tsebaú al Yerushalayim hamek besaru verhu omed al ragelaiv veineiv temakena behoreihem uleshono temak befichem, que significa: e este será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém, e a sua carne se apodrecerá, estando eles de pé, apodrecer-lhe-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Para o vocábulo Hamek, né, nós temos esse vocábulo Hamek e Timakena, que ambos provêm de macaque. Temos os seguintes significados: apodrecer, que é definhar por causa de, putrefação, podridão e feridas. Ocorre 9 vezes no Antigo Testamento, 8 vezes no Nifal, 1 vez no Ifil. O verbo é usado com mais frequência para descrever aqueles que perecem ou definham por causa de seus pecados, que os desumanizam. Aí nós temos as referências bíblicas aí, tá? O pecado semeia suas próprias sementes de decadência. Semelhante a isso é o julgamento de Deus aplicado àqueles que atacam Jerusalém na grande luta escatológica da história. Sua carne moldará, seus olhos apodrecerão em suas órbitas, nas suas línguas apodrecerão em suas bocas, tá? Aí nós temos a expressão aqui, ó. Vehu omed al regelaiv, e ele o que permanecerá sobre os pés dele. A narração não usa o plural para se referir à punição, mas usa o singular. O autor talvez tenha em vista apenas uma única nação para ser punida. Muitos pegam aí que essa profecia está se referindo ali a todas as nações, e etc e tal, e etc e tal. Mas se você for parar para pegar, está falando ali parece de um único indivíduo. Embora tenha um vocábulo plural, a narração em si está tratando de um indivíduo no singular. Aí outra expressão que nós temos aqui é essa expressão aqui, ó. Ulshono timak befichem, que e a língua dele apodrecerá na boca deles. O autor está se referindo à punição vinda por parte do Senhor, e novamente vemos o singular sendo usado para destacar um único indivíduo causador da praga. Aí o contexto paralelo vai dizer o seguinte: naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Normalmente, zumbis são retratados como incapazes de raciocinar por si, lentidão para se mobilizar e não são capazes de se defender. Aí vem as perguntinhas. Quando foi que zumbis lutaram contra si? Quando foi? Onde está esse relato? Nem em filmes, muito menos em filmes você vê isso. Ou seja, onde que está isso, essa questão? Quando foi que houve uma guerra que zumbis começaram a se autodestruir? Onde está isso? Onde está esse relato? Cadê? Dentro da Bíblia, na história? Cadê? Quando os zumbis tiveram capacidade de raciocínio para uma batalha? Quando foi? Porque os zumbis normalmente são retratados como incapazes de raciocinar.
ou seja, eles voltam ao seu instinto, né? Uma pessoa que se transforma em zumbi está ali no seu instinto, né, primário, ou seja, ela não raciocina, ela age como um animal. Então, ou seja, quando os zumbis tiveram capacidade de raciocínio para uma batalha. Logo nós vemos que a referência a zumbis na Bíblia é um mito, ou seja, uma invenção da cabeça aí de muitos pastores e pessoas aí que talvez desconheçam, né? Desconheçam, não vou dizer nem que desconheçam, porque conhecer conhece. É porque usam de tendenciosidade para tentar enganar as pessoas. Bom, agradeço você por ter ficado comigo aqui até o final desse vídeo. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar e se inscreva aí no nosso canal, ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades. No mais, um grande abraço, sucesso e até a nossa próxima oportunidade.